Olá, tudo bem com você? Eu sou Ana Rício e adoro fazer pão de fermentação natural. Se você tá aqui, é porque você também gosta, não é mesmo? E na aula de hoje a gente vai falar sobre os benefícios que os ingredientes que a gente coloca no pão podem trazer para a nossa saúde. A gente vai falar dos impactos dos ingredientes que a gente escolhe para colocar na nossa massa de pão. E tá um barulhão aqui, eu não sei se vocês estão escutando, tem construção, tá uma zona, mas a gente vai fazer essa aula do mesmo jeito, beleza? Voltando à aula de hoje, tem alguns conceitos fundamentais que, na minha experiência, eu sei que vão te ajudar a fazer os pães de fermentação natural dos seus sonhos, tá? Um deles é ter conhecimento. O outro, parar de focar em receitas e focar em método. Outro, entender os benefícios do pão de fermentação natural e dos ingredientes que você coloca no seu pão. Outro conceito que é importante, você aprender a amar o aprendizado, a entender como que o pão pode te fazer super bem para o seu coração, bem para a sua cabeça. E mais um, acreditar que você consegue, acreditar no seu potencial, enxergar no pão uma oportunidade de melhorar até o seu lado financeiro. Sim, porque depois que você aprende, você pode inclusive vender esse pão. E vender pão de fermentação natural pode ser mais fácil do que você imagina. A gente vai falar sobre esses conceitos ainda nessa maratona do pão saudável, tá? Hoje a gente vai falar dos impactos dos ingredientes que a gente coloca no pão para a nossa saúde e a gente vai falar rapidamente sobre os benefícios do pão de fermentação natural, beleza? Então vamos começar aqui pelos benefícios do pão de fermentação natural. É muito importante você anotar e depois você vai ler com cuidado esses benefícios dos pães de fermentação natural para você ver como que eles são diferentes de qualquer outro tipo de pão industrializado, pão de padaria, esses pães que a padaria mistura, o que a gente chama de pré-mistura com água, fermenta ali rapidinho e coloca no forno. Pão de fermentação natural é totalmente diferente desse tipo de pão, muito diferente do pão da indústria, que a indústria chama de pão, né? Pão de fermentação natural é o pão dos nossos ancestrais, que a galera comia há milhares e milhares de anos, né? E a gente evoluiu comendo pão. Pão é o alimento mais democrático do nosso planeta. Todas as culturas comem pão, né? Será que o pão é tão ruim assim para a nossa saúde? Então, a gente vai falar sobre os benefícios principais que o pão de fermentação natural pode trazer para a nossa saúde, tá? E depois a gente vai bater um papo com a minha nutricionista, a Daniele Adjuto, e a gente vai conversar sobre os benefícios dos ingredientes que a gente pode colocar no pão, tá? A gente vai enumerar aqui um tanto de benefício nutricional que esses ingredientes podem trazer aí para o seu corpo, tá? Porque eles podem sim ajudar o seu corpo a funcionar melhor, especialmente quando eles são preparados usando o fermento natural, tá bom? Então vamos lá, preparados aí para anotar? Se você estiver preparado ou preparado para anotar, coloca aí, tô pronta ou tô pronto, que eu vou querer saber se vocês estão prontos mesmo pra gente começar, que eu vou começar a enumerar de 1 a 10 os 10 principais benefícios do pão de fermentação natural para nossa saúde. Vamos lá, quem tá pronto, escreve tô pronto ou tô pronta, que eu quero saber, eu quero ver. Benefício número 1, a fermentação por bactérias aciduláticas. É feita, né? Ela é feita por bactérias. Já começou. Vamos lá. A fermentação natural é feita por bactérias ácido-láticas e leveduras selvagens. E ela não tem aditivos químicos ou fermento químico, nada industrializado. Beleza? Esse é o primeiro benefício, tá? Segundo, não tem conservantes. Você sabe exatamente o que tem no seu pão, tá? Farinha, água, sal. Você pode escolher qual água você vai colocar na sua massa de pão.
Você pode escolher a farinha, você pode escolher a marca e o tipo de sal e qualquer outro ingrediente que você for colocar. Esse é o benefício número 2. Esse pão, né, não tem aditivos, não tem nada que você não saiba o que é. Beleza? Próximo. Vamos lá. O pão de fermentação natural pode ser uma excelente fonte de fibras, de proteínas, tá? E de gorduras boas, dependendo do que você colocar nele. Beleza? Número 4. O pão de fermentação natural pode ser vegano, dependendo dos ingredientes que você usar, tá bom? Para pessoas que são veganas, que estão buscando sempre uma alimentação mais rica em nutrientes, mais saudável, e no supermercado, né, na padaria, tem muita dificuldade de encontrar produtos, né, que sejam veganos. Você não precisa comprar pão em supermercado, faz o seu pão de fermentação natural na sua casa, beleza? Número 5. Pão de fermentação natural tem maior valor nutricional por causa do ambiente ácido que é produzido pelas bactérias ácido-láticas que moram no fermento, tá bom? Então, por conta disso, o pão de fermentação natural vai ter um valor nutricional maior do que qualquer outro pão feito com fermentação biológica, com aquele fermento de tabletinho ou aquele fermento em pó de padaria, tá? Padaria? Tabletinha de padaria, fermento em pó aquele de supermercado. Beleza? Vamos lá. Próximo, número 6. O pão de fermentação natural feito da forma adequada, com os ingredientes adequados, pode ter um índice glicêmico reduzido, tá? E isso é muito bom para quem tem diabetes, beleza? Próximo, número 7. O pão de fermentação natural tem os carboidratos FODMAPs reduzidos. Os carboidratos FODMAPs podem causar síndrome do intestino irritável em muitas pessoas. Quando você come pão e você sente gases, você sente um incômodo, pode ser porque você tem algum tipo de intolerância aos carboidratos FODMAPs. E a fermentação natural longa, ela elimina mais ou menos 70% dos carboidratos FODMAPs da massa de pão. E isso vai aumentar a facilidade do seu intestino de processar o pão que você come, sendo ele de fermentação natural longa. Beleza? Número 8. O pão de fermentação natural longa pode ter baixo teor de glúten se ele for preparado com um método adequado e fermentado no tempo certo, tá? E isso também é muito bom para quem sente desconforto ao digerir o glúten. Muitas pessoas acham que não podem comer glúten porque elas não se sentem muito bem, né? Ou fica com a barriga inchada, com muito gás e tudo mais. Acha que é por causa do glúten. É sim por causa do glúten, mas o pão de fermentação natural longa, feito com método e conhecimento, vai ter um teor de glúten muito reduzido e muito provavelmente não vai te causar incômodo na hora de digerir, beleza? Falando em digestão, número 9. Pão de fermentação natural tem alta digestibilidade, fácil de digerir, né? Então, isso aí, todos os benefícios do pão de fermentação natural vão contribuir para a digestibilidade. O seu organismo vai processar esse pão com muito mais facilidade. E número 10, que eu falo que é um benefício maravilhoso, é que ele tem um sabor incomparável e ele é lindo, né? Então, esses são os benefícios, né, que eu juntei aqui, coloquei aqui, tô passando para você esses 10 benefícios do pão de fermentação natural para nossa saúde, para o nosso corpo, beleza? E agora eu quero perguntar aí, eu quero sua participação nos comentários. Você já foi proibida ou proibido de comer pão por médicos, por nutricionistas, porque eles falaram que pão fazia mal, porque pão tem muito açúcar, porque pão tem muito glúten, né? Quem já foi proibido de comer pão? Coloca aí, sim, que eu quero saber, né? E se nunca ninguém te proibiu de comer pão na vida, você pode escrever não, beleza? Vamos lá. Se você tá aqui, você já sabe que pra gente fazer pães de fermentação natural, a gente tem que saber muito mais do que uma receita de pão, certo? A gente precisa de conhecimento
e a gente precisa de ter acesso a um método que realmente seja testado e que funcione e que seja fácil de replicar, né? Mas além disso, é muito importante a gente saber os benefícios do pão de fermentação natural e também o que os ingredientes que a gente coloca no pão trazem de impacto para a nossa saúde, tá? E por que eu tô falando isso? Quem sou eu para falar isso, né? Eu já fui proibida de comer pães e eu não aceitei ter sido proibida de comer pães. Fiquei um tempo sem comer, parei de sentir incômodo na minha barriga, né? Nossa, aí foi muito legal que eu falei, é por isso aí, tá vendo? Eu não posso comer glúten, porque, né, eu não posso comer pão de jeito nenhum, agora eu vou ficar a vida inteira sem comer pão. Beleza, no primeiro mês você até consegue. Depois eu falei, não, eu amo pão, não vou deixar de comer pão de jeito nenhum. E por causa disso, nos últimos anos eu venho me especializando nos pães de fermentação natural. Sim, porque os pães de fermentação natural têm muitos benefícios para a saúde, inclusive redução do glúten. E aí eu comecei a estudar muito, a fazer muitos testes, eu estudei muitos livros, fiz muitos cursos. E por conta dessa questão nutricional, eu viajei para a Inglaterra para estudar com a maior autoridade do pão de fermentação natural e dos impactos que ele causa na nossa saúde do mundo, que é a Vanessa Kimball, que hoje eu posso me chamá-la de minha irmã do pão, né? A Vanessa é excelente professora, ela tem uma escola que chama Sourdough School na Inglaterra, perto de Londres, e é onde eu estudei junto com ela e me certifiquei, né, no pão de fermentação natural nutritivo, beleza? E também procuro trabalhar com muita responsabilidade, então eu estou sempre em contato com nutricionistas e médicos para discutir esses benefícios e também os malefícios, né, do pão para a saúde. E hoje a gente vai ter a minha nutricionista, a Dani Adjuto, ela vai bater um papo com a gente para a gente falar não dos benefícios do pão de fermentação natural, porque esses eu já falei, mas a gente vai falar sobre os benefícios e os impactos que alguns dos ingredientes principais que a gente coloca no pão podem trazer para a nossa saúde, beleza? Outra coisa, eu tenho centenas de alunos do meu treinamento online, que chama de Love Bakes, que é o meu treinamento sobre pães de fermentação natural longa, pães rústicos feitos com farinha, água e sal e alguns ingredientes adicionados. Meus alunos me relatam uma melhora muito grande na digestão deles. Eles relatam que não sentem mais azia, que não tem tanto gás, né? Que a digestão é fácil, que o pão sacia. Muitos deles perderam peso. Então, assim, isso não é uma pesquisa científica, mas eu estou falando aqui de relatos espontâneos dos meus alunos que começaram a comer exclusivamente o pão de fermentação natural e viram a diferença na saúde deles e da família deles, beleza? Então é o seguinte, eu não falo nada aqui que eu acho que é, tá? Tudo que eu falo aqui sobre a parte nutricional do pão é muito pesquisado, muito estudado, né? Eu busco as melhores fontes do planeta para trazer essas informações para vocês, né? E hoje, agora, eu vou trazer a minha nutricionista, a Dani Adjuto, que é a pessoa a quem eu confio para trocar ideia, para me dar todas as informações que eu preciso para comer melhor, né? Para nutrir melhor o meu corpo. E a Dani vai entrar aqui com a gente para a gente falar sobre os ingredientes principais que a gente usa no pão e quais são os benefícios. Por exemplo, o que a farinha branca traz de benefício para o nosso organismo e de impacto para o nosso organismo. A gente vai falar com a Dani sobre farinha, sobre o que a gente pode agregar no pão, sobre gordura, sobre ovo, sobre leite, tá? Ei, Dani! Ei, Ana! Tudo bom? Tudo bem? Deixa eu Bom aumentar te um ver. pouquinho o meu volume aqui. Aí, agora sim. Que bom te ver, menina! Tudo Então, bem? bora falar de pão, dos benefícios aí, dos ingredientes que a gente coloca no pão, Dani? Vamos, bora falar, não é? Então, Tem vamos muita lá. coisa boa por aí. Isso aí. Muito legal, galera. Vamos anotar, anotem o que a Dani falar, porque a Dani é fera, tá? Ela é muito competente. Eu gosto da Dani, gente, porque a Dani, ela trabalha com equilíbrio, sabe? Ela é muito, assim, sensata, não é nada assim, é 8 ou 80, não tem nada disso, né? É muito legal a gente trabalhar com equilíbrio. Tudo em equilíbrio na vida é muito melhor, né, Dani?
Sim, extremismos não funcionam, né, Ana? E nada na vida da gente. Então a gente não pode ser extremista, né? Você segue aquilo no extremo um período, depois se abandona, não quer mais. Então o equilíbrio é tudo. E conhecer o corpo da gente é tudo. Isso é muito importante. É o que eu tento ajudar vocês a conhecerem o corpo de vocês, não é? É isso aí, menina. Então, vamos lá, Dani. Vamos lá. Pão de fermentação natural, feito com o método adequado, fermentado da forma, né, correta, com os ingredientes nutritivos. Esse pão faz mal para a nossa saúde? Olha só, Ana, muito tem se falado sobre glúten, sobre pão, corta glúten, corta farinha, corta tudo, né? Primeiro a gente tem que pensar que a farinha, né, o trigo, né, é um alimento antiquíssimo, né? E que ele não tem só glúten, ele não tem só carboidrato, não é assim, né? Então, todos os alimentos, eles são constituídos por carboidrato, proteínas, nas suas quantidades, né? E o trigo, ele tem sim carboidrato, proteínas, vitaminas, minerais, fibras. Então, ele tem muita coisa. Então, esse composto faz mal? Não. Numa dieta equilibrada, você pode sim inserir esses alimentos. Claro que tem pessoas que não se adaptam, né? Que são outros casos, que aí a gente pode ir ajustando, mas é um alimento que faz mal? Não, de jeito nenhum, né? É um alimento milenar. Então, quantas civilizações comeram e comem pão, não é? Ótimo, muito bom. E assim, a gente não vai focar aqui nos benefícios do pão de fermentação natural, porque eu já listei esses benefícios, né, no começo da aula. Mas hoje a gente vai falar sobre os impactos que os ingredientes principais que a gente coloca no pão podem trazer para a nossa saúde, né, Dani? Eu penso que a gente pode falar assim dos benefícios desses ingredientes e também, em excesso, qual seria o impacto, sabe? Ou o malefício. Então, assim, começando aí com a farinha de trigo, a gente tem a farinha de trigo integral e a gente tem a farinha de trigo branca, né? Eu, inclusive, tenho aqui uma farinha que é nacional, muito legal essa farinha, a farinha Irati, tá? Que é uma farinha super legal que foi formulada para fazer pão de fermentação natural longa, tá? E eu tenho também uma farinha aqui, ó, integral, tá? Vou mostrar para você aqui, né? Essa farinha integral também é da Irati. Você vê quanta fibra ela tem? Olha só quanta fibra ela tem, né? Então, explica para a galera, né, a diferença dos benefícios da farinha branca e dos benefícios da farinha integral e por que que normalmente a farinha integral de verdade é melhor para a sua saúde. Ó, uma coisa, antes da gente falar do benefício, é importante, gente, toda vez que você vai fazer qualquer preparação, a escolha dos ingredientes é de infinita importância, né? Então, escolher bem os ingredientes que você vai colocar no seu pão é muito importante. Então, a farinha branca, o alimento, quando ele é refinado, né? Era um trigo, era um grão, e ele passa por um processo de refinamento até chegar na farinha. Quanto mais refinado, mais vão tirando aquelas propriedades boas dele, né? Por quê? A farinha de trigo, ela tem carboidrato, ela tem um pouquinho de proteína, ela tem fibras e mineral? Sim. Quanto mais eu vou refinando, menos eu tenho isso, né? E me sobra mais carboidrato, por exemplo, né? Uma quantidade de proteína menor, mais carboidrato. Isso eu tô falando da farinha branca, tá, gente? E menos vitaminas e minerais e fibras. A farinha de trigo integral, ela tem muita fibra, né? Porque ela está ali, ela tem o trigo ainda tem aquele invólucro dele. Isso. Tá vendo como ela é escurinha? Isso aí tudo é fibra, gente. E nessa fibra é que estão as vitaminas do complexo B, por exemplo, que são importantíssimas para a gente gerar energia. No processo de emagrecimento, eu preciso de vitaminas do complexo B, né? Então, ali eu tenho na farinha integral, eu tenho as fibras, eu tenho uma quantidade de carboidrato, mas eu tenho mais proteína do que na farinha branca,
tá? E tenho muita fibra, que vai ser importante no diabetes, vai ser importante nas dislipidemias, como, por exemplo, num colesterol alto, por exemplo, né? E todas essas vitaminas que eu já disse aí. Então, escolher uma farinha de trigo integral, você valoriza nutricionalmente seu pão? Claro, sim. Você pode mesclar um pouco da branca, um pouco da integral? Ótimo, excelente. O valor nutricional, quando você agrega a farinha integral, vai ser melhor do que só a farinha branca. Exatamente. E vamos dizer, eu falo isso com os meus alunos, eu falo, galera, o negócio é o seguinte, porque assim, na cultura aí da internet, do pão de fermentação natural, galera quer ao véu, né? E naturalmente, quando você faz pães com farinhas integrais, o potencial de formação de glúten dessas farinhas integrais, ele é menor do que Sim. uma farinha branca cheia de proteína, refinada e tudo mais. Então, galera fica só querendo usar farinha branca porque quer ao véu, né? Cara, eu falo com os meus alunos, né? Vamos misturar farinha integral com farinha branca, né? Sim. Não fica só obcecado, falar, mas eu tenho que ter os alvéolos perfeitos. Não, você tem que ter um pão lindo, gostoso, crocante, leve, nutritivo. É isso Isso, e que você nutritivo. precisa ter, né? Exatamente. Então, não é só lindo, ele tem todo um outro aspecto. Por isso que eu falo, crocante, leve, nutritivo, lindo e delicioso. Eu Sim. falo esses 5 aspectos porque lindo é um dos 5. Não é o único, tá? Então, vamos parar com essa questão dessa vaidade e vamos aprender a fazer um pão que é crocante, leve, nutritivo, lindo e delicioso para a gente poder consumir sem culpa e com moderação, né? Sim. Para a gente beneficiar a nossa saúde. Né? E que você vai se sentir melhor, mais saciado, porque tem muito mais fibras, não é? Você vai deixar de fazer um pão só com farinha branca? Não, mas vamos colocar os outros também, né, Ana? Exatamente. Por quê? Porque a diversidade vai trazer muito mais benefícios para a sua saúde, né? Então, assim, eu gosto de fazer pão, às vezes eu misturo farinha de trigo branca, farinha de trigo integral, farinha de centeio, e aí eu coloco uns grãos, coloco umas coisas no pão. Por quê? Porque ele vai ficar muito mais nutritivo quando ele tem essa diversidade do que apenas uma farinha, né? Isso. E uma coisa... Pode falar. Uma coisa também legal de falar é que quando você faz sempre o mesmo pão, né? Sempre só a farinha branca, comer sempre só o mesmo alimento, gente, não é legal. Você tem que comer, você tem que diversificar o máximo que você conseguir a sua alimentação. Muito bom, Dani. E aí, pensa comigo, galera, se cada vez que você fizer, né, um pão, você falar, hoje eu vou acrescentar esses grãos. Você vai fazer um multigrãos. Você fala assim, ó, vou fazer um multigrãos. Aí você fala, hoje eu vou acrescentar esses grãos. No próximo multigrão, você muda os grãos. Sim. Né? Aí você acrescenta outros grãos. E nisso, nessa pequena mudança, você já vai trazer uma série de outros nutrientes para sua dieta de uma forma muito simples. E também o que você coloca no pão vai mudar, né? Vai fazer a diferença. Tipo, o que você passa por cima do pão, né? Se você vai colocar proteína, se você vai colocar açúcar, se você vai colocar mais carboidrato, aí vai depender, né? Também isso vai depender da qualidade do seu pão. Então, assim, muitas vezes a culpa não é do coitado do pão se ele é preparado adequadamente. É o que você coloca nele e a quantidade de pão que você coloca. Isso mesmo. O que você coloca e o tanto isso. Eu amo pão, gente. Eu amo pão. Então, a gente tem que trazer uma moderação. Minha nutricionista está aqui. Que também ama pão de fermentação natural. Ah, muito bom, Dani. Agora, vamos falar assim, do aspecto assim, nutricional. O que a farinha de trigo integral, farinha de trigo branca, farinha de centeio, o que essas farinhas trazem para a nossa saúde, né? Porque você falou, né? Tem uma série de minerais, vitaminas, tem a fibra e tudo mais. A branca não tem muita fibra, mas integrais tem fibra, centeio tem fibra. Então, assim, o que essas farinhas fazem para o nosso corpo? Quais são os benefícios dessas farinhas para o nosso corpo? Primeiro, Ana, como essas farinhas, elas são, na sua maioria, na sua composição, elas têm um pouco mais de carboidrato. Carboidrato, gente, é um macronutriente importantíssimo para a gente gerar energia, né? Então, assim, eu como zero de carboidrato. Como que você gera energia? Você gera energia através de gordura e proteína? Sim, mas você gera através de carboidrato. Então,
O carboidrato também é importante para as pessoas que praticam atividade física, né? Para todos nós precisamos, numa quantidade adequada, é claro, né? A gente não vai, a partir de agora, só comer carboidratos dessas farinhas, né? Também não. Então, é um macronutriente importante para a gente, né? Para a gente gerar energia e para a gente fazer todas as funções do nosso corpo que o nosso corpo precisa. Além disso, já falei, a quantidade de fibras que vai diminuir o índice glicêmico do seu pão. Então, um diabético é legal para um diabético? Sim. É legal para uma pessoa que tem um colesterol alto? Sim, claro que é. Uma pessoa que está num processo de emagrecimento, numa dieta de emagrecimento, também é legal? Claro que é. Por quê? Porque tem muita fibra, né? E aí vai te dar saciedade, né? Vai diminuir o índice glicêmico desse alimento e ainda te dá saciedade. E ainda, né, o centeio, a farinha de trigo integral, ainda tem todas aquelas vitaminas. E minerais. Então, zinco tem bastante, né? Zinco é bom para quê? Melhora a nossa imunidade, né? Melhora a nossa parte cognitiva, muito importante. Magnésio importantíssimo. Então, tem muito, tanto no centeio quanto na farinha de trigo integral, né? E o magnésio, ele é um nutriente responsável por várias funções no nosso corpo, né? Então, contração muscular, que a gente está fazendo, relaxamento muscular, o tempo inteiro você contrai e relaxa. Você precisa desse nutriente, né? Para o seu sistema nervoso funcionar bem, para você ter uma memória melhor, você precisa de magnésio, que estão nesses grãos, né? Então, impacto na nossa saúde, muitos, né? E aí, vale falar, quanto mais integral, mais nutrientes tem, tá bom? Sim, muito bom. E aí a gente tem, né, Dani, farinha de milho, farinha de aveia, a gente tem os grãos ancestrais, que é farinha de espelta, tem a farinha de emmer, de einkorn, que esses grãos nem são muito populares aqui no Brasil, eles são muito populares na Europa, porque a gente tem uma facilidade maior de encontrá-los na Europa. Mas os grãos ancestrais, eles têm um menor teor de glúten, né? Um menor potencial de formação de glúten. E eles foram preservados como eles eram há muitos e muitos milhares de anos. Então, assim, eles têm características diferentes do trigo moderno, né? Sim. Então, assim, o que essas farinhas de milho, de aveia, esses grãos ancestrais, eles podem agregar? É mais ou menos a mesma coisa que a farinha de trigo? Tem alguma diferença? Né? Ou o que a gente pode falar deles? Olha, vamos primeiro nos grãos, vamos explicar o trigo e os grãos ancestrais, né? Esses grãos, gente, eles têm um valor nutricional muito mais elevado? Sim, tem. Né? Claro que tem. Quando eu digo que a gente deve escolher os ingredientes que você vai fazer a sua preparação, que isso é muito importante, olha a diferença desse trigo novo e desse trigo ancestral, dessas farinhas que vêm do trigo ancestral. Eles têm menos glúten? Sim, tem. Esse trigo novo nosso agora, plantado agora, que a gente consome, né? Agora que eu digo, mas da década de 60 para cá, né, Ana? Ele foi modificado, né? Por que ele foi modificado? Porque o trigo, gente, é um dos cereais mais consumidos no mundo. Então, para eu poder plantar e vender uma grande quantidade, eu preciso de uma colheita muito farta. E eu preciso que esse trigo tenha uma durabilidade maior, né? E que ele renda mais quando eu for fazer uma preparação. Então, o que a indústria fez? Ela modificou esse grão, né? E aí agregou a ele muito mais proteínas. Com isso, ele ficou um trigo com muito mais glúten, né? Então, ele é um trigo transgênico? Sim, é. Né? Diferente do meu trigo ancestral lá de trás? Completamente diferente. Então, quando você vai fazer um pão, você vê, né, Ana, na receita a diferença quando você usa uma farinha e quando você usa outra. Exatamente. Ele é completamente diferente. Né? O pão, esse trigo novo, ele forma uma rede de glúten muito maior. Ele é mais alergênico? Ele faz mais mal? Sim, faz. Né? Então, E aquela coisa, a Dani, esse ponto que a Dani falou é muito importante, né? Mas ao mesmo tempo, Dani, a maioria das pessoas no Brasil não tem acesso
aos trigos, né, aos grãos ancestrais. Então, o que eu recomendo? Eu acho legal você estar aqui para confirmar. Eu recomendo que a galera busque o quê? Produções orgânicas, produções de marcas que têm boa reputação, que são menos processados, né? Sim, Porque aí a sim, gente vai conseguir ter benefícios nutricionais e menos malefícios de química, de pesticida, dessas sim. coisas também que eles É, colocam, né, nas nessa plantações. semente, né, Ana? Porque o que que acontece? Quando a farinha é orgânica, gente, o produtor, né, o agricultor, ele teve um cuidado muito maior. Então, ele escolheu uma semente melhor, aquele solo não tem tanto agrotóxico, não tem agrotóxico, né? Que isso, essa junção de coisas, tudo bem, é uma semente transgênica, já tem mais glúten, sim, mas a forma de plantar, a forma de colher também impacta bastante. Então, se você puder escolher uma farinha branca orgânica, muito melhor. Por quê? Porque ela não tem pesticida, porque ela não tem agrotóxico, que vai tudo isso para o seu pão e para o seu organismo, né? Então, muito melhor. Outra coisa, mas na minha cidade não tem farinha orgânica, como que eu vou fazer? Né? O próprio processo da fermentação natural, ela já te ajuda bastante, né, Ana? Uhum. Porque Ela vai já te degradar a rede de glúten, então você vai ter um pão que mesmo tendo sido feito com uma farinha que tem muito glúten, que produz muito glúten, a fermentação natural longa vai degradar boa parte desse glúten. Então você Sim. vai consumir um alimento que vai pegar os micronutrientes que a gente não teria acesso se não fosse fermentação natural, ele já vai disponibilizar esse micronutriente para a gente e vai degradar o glúten de forma que o pão fique muito mais fácil de digerir. Né? Sim. Isso é, como eu falei, um dos benefícios da fermentação natural longa. Isso mesmo. Agora, então, explicando essa farinha, agora vamos falar das outras, né? Da de milho, da aveia, né? O milho também é um cereal, né? E também vale da mesma forma, gente. Procure uma farinha de milho que seja melhor. Se for orgânica, muito melhor, né? Mas o milho também ele tem vitaminas e minerais, tem muito zinco, tem muita fibra, né? E aí, aquela pessoa que não pode comer glúten de jeito nenhum é uma alternativa. Usa farinha de milho, não é? A aveia, a gente deve ter um cuidado, porque a aveia, ela não assim, digamos, teoricamente ela não tem glúten, né? Mas ela é contaminada com glúten. Por quê? Porque no armazém que fica lá guardado todos aqueles cereais, tem trigo junto. E o glúten, ele é muito fininho, gente, e ele fica em suspensão, né? E ali vai contaminando essa aveia. Então, para você que quer fazer um pão de aveia e não pode comer glúten de jeito nenhum, aí é legal você comprar uma aveia orgânica, uma aveia que vem escrito sem contaminação com glúten, tá? Então é importante ter esse cuidado. E uma coisa que a aveia tem, que é muito legal, ela tem uma fibra que se chama beta-glucana. A beta-glucana, ela é excelente no diabetes e ela é excelente nas dislipidemias, né? Nas pessoas que têm problema de coração, que têm problema com colesterol, com triglicérides elevado, a aveia é sensacional. Sem contar, gente, que na aveia também tem um pouquinho de triptofano. Triptofano é um nutriente que vai promover a formação da nossa serotonina, que é o nosso hormônio da tranquilidade. Em tempos de agitação, é importante a gente pensar em alimentos como aveia. Muito massa. E você pode, aí eu vou dar uma dica, uma sugestão para você adicionar aveia no seu pão que já foi feito com farinha de trigo, é você fazer um mingauzinho de aveia mais grossinho, e aí você usa uma técnica que chama laminação, você abre a massa, você pincela esse mingauzinho de aveia, e aí você coloca essa aveia na massa sem ela ter sido misturada anteriormente. Aí o pão vai ter uma textura gostosa, vai ter aveia, né, para você consumir, e fica muito bom. Ou você pode também colocar a aveia direto junto com a farinha na hora da mistura também, tá bom? Então, agora a gente vai falar
sobre a função e os impactos das gorduras, né? E aí a gente chega também nos ovos, né? Mas vamos falar de gordura, de óleo, de azeite, de manteiga, né? O que isso vai fazer de bom e de ruim pra gente? Olha só, gorduras é outra coisa, né? A gente vive hoje com esse mundo todo industrializado, né? Com tanto alimento industrializado por aí, as gorduras também entraram nessa dança, né? E aí, os óleos refinados, eles são mais inflamatórios e eles provêm mais uma gordura que se chama ômega 6, né? E a gente deve ter um equilíbrio, como na vida tudo é equilíbrio, né? A gente deve ter um equilíbrio entre ômega 6, ômega 3, 9, né? E aí a gente pode escolher a gordura que a gente coloca no pão ou que a gente vai colocar na nossa alimentação para a gente desinflamar um pouquinho. Então, se eu escolho, por exemplo, um azeite, né? O azeite, ele tem mais ômega 9. Então, eu faço esse equilíbrio, né? As oleaginosas também, elas são fontes de ômega 9, elas têm bastante gordura, né? E aí... Ah! Deixa eu mostrar. Isso é uma granola de nuts, gente, que eu faço, que eu fiz para Ana. Muito Tem bom. receitinha lá nos meus destaques no meu Instagram. Muito bom, gente. Olha só. Aí tem bastante grãos. Então, Eu coloquei um melzinho, sabe? Eu tirei e aí eu pus na panela e pus um melzinho, e voltei, aí não coube. Eu tive que botar um outro potinho na porque não cabia. Pôs tudo lá dentro, prensou mesmo. Então é isso, gente. Então as gorduras, ao invés de você escolher um óleo refinado, um óleo de soja, canola, milho, escolha sempre um azeite, se você puder, né? Aí tenha cuidado para ser um azeite num vidro escuro, para ele não oxidar, porque as gorduras oxidam com muita facilidade, né? Então é sempre uma melhor escolha, né? Do que um óleo. E aí você faz essa compensação de ômega 3, 6 e 9, né? Já que a gente já come muito ômega 6, né? Quando a gente come fora, é preparado com óleo de soja, óleo de canola, que tem muito mais ômega 6. Então, aí a gente colocando uma chia, uma semente de linhaça, que são fontes de ômega 3, né? Isso, são fontes de ômega 3. Aí você faz esse balanço bonitinho, fica ótimo, né? Coloca as sementes, mais o ômega 9 do azeite, fica perfeito. Isso aí. Beleza, galera. Muito bom, Dani. E aí a gente tem, né, o açúcar. Igual eu mencionei aqui o mel, né? Um pouquinho de mel e tal. Tem vários tipos de açúcar, né? E, de novo, a Dani não chega para você falar, não, você não pode comer açúcar. Mas você pode escolher melhores açúcares, né? O que o açúcar faz pra gente? Qual é o melhor açúcar que a galera pode escolher para colocar no pão? Olha só, gente, o açúcar, ele é fonte de energia, né? Ele é carboidrato puro, ele só tem carboidrato puro, né? Então é fonte de energia. Tem algumas pessoas que vão tirar esse açúcar, o açúcar de cana, né? Todo da sua alimentação, que é o caso do diabético, né? Ele não processa bem esse açúcar. A pessoa que tem resistência à insulina não processa bem, né? Então, aí você vai ter que tirar. Mas as outras pessoas, eu quero ter uma alimentação melhor, eu quero comer açúcar numa pequena quantidade, porque açúcar em excesso nunca é bom para ninguém, né? Mas eu quero escolher melhor o meu açúcar. O açúcar, ele vai da mesma coisa, igual eu expliquei da farinha, quanto mais refinado, mais ela vai perdendo o que ela tem, também funciona com o açúcar. Então, o açúcar refinado, ele já não tem nada, né? O cristal, pouca coisa mais, né? Um demerara, ele tem nutrientes? Tem. Ele consegue ter vitaminas do complexo B. Então, não é só carboidrato, né? Um açúcar de coco, ele tem um índice glicêmico mais baixo. Ele é mais interessante? Sim, é. Né? Então, quando você vai escolher o açúcar, um açúcar mascavo é legal? É bom? Sim,
açúcar mascavo tem muito ferro, né? Ele tem vitaminas do complexo B. Só que aí você tem que ter um cuidado. Por quê? O açúcar mascavo ele tem que ser novinho, gente. E ele não pode ficar na prateleira muito tempo. Você compra lá de um senhorzinho e fica anos guardado. Não, ele é úmido, né? E essa umidade dele propicia crescimento de fungo. O fungo ama açúcar. Né? Então, ele é muito bom, ele é uma excelente escolha, desde que ele seja novinho. Então, tem que ter cuidado com isso, tá? Compra novinho de um produtor bom e guarda na geladeira tampadinho, né? Aí, ok. Mas, entre todos os açúcares, eu não tenho mascavo, eu vou no supermercado agora e qual açúcar eu vou escolher? Refinado, cristal ou demerara? Demerara, tá? É a melhor escolha. Valeu, Dani. E aí, olha só, tem outro ingrediente, né, que a gente pode colocar no pão, é o ovo, né? Sim. E o que o ovo pode trazer para a nossa saúde de benefício, Dani? Olha só, gente, ovo, ele tem uma vitamina, né, que é uma vitamina do complexo B, que se chama colina, que tem no ovo, e é muito bom para todos nós, né? A não ser a pessoa que tem alergia a ovo. Aí, esse alimento já não é bom para ela, né? Porque, como eu digo, a gente deve respeitar a individualidade da gente, conhecer o corpo da gente. Mas para quem pode comer, a colina, ela é excelente para praticante de atividade física, porque ele usa, o praticante de atividade física usa muita colina, né? Então, você tem ali uma fonte, uma boa fonte de colina, 2 ovos, supre quantidade de colina por dia que você precisa, né? Outra coisa, colina é importantíssimo em ligações neuronais. Então, a memória, né? Hoje em dia, você vê a quantidade de pessoas que têm uma memória ruim. Nossa, eu não me lembro de nada. De repente, gente, está faltando nutrientes aí, né? E colina é um deles, né? O complexo B como um todo, mas colina é um grande, forte nutriente aí, importante na memória, né? Então, às vezes é isso. Você faz lá um pãozinho, né? Que tem farinha de trigo integral, que tem uma quantidade maior de complexo B, e faz uma pastinha com ovo, ou faz um ovinho mexido para comer com esse pão. Olha só, você já fez um aporte bom, você já cuidou da sua memória, né? Muito bom. Gente, pão com ovo é vida. Amo pão com ovo. Você gosta de pão com ovo aí? Escreve aí no comentário que você gosta. Eu amo. É vida. Vamos lá. Outra coisa, Ana, só voltando aqui o ovo. Como eu falo que é importante a gente escolher os ingredientes, se o ovo for caipira, gente, ó, muito melhor, né? Com certeza, com certeza. E tem muita gente que entrega, né, ovo caipira. É só se perguntar, sai perguntando no grupo de família que alguém vai conhecer quem que tem ovo caipira, né? É muito legal. Então, vamos lá. Olha só, eu queria que você falasse assim, os benefícios de sementes. A gente falou de oleaginosa ali da gordura, né? Mas tem mais alguma coisa de castanha, semente, que elas podem trazer de benefício para a nossa saúde? Tem. As castanhas, as oleaginosas, que aí são as castanhas do Pará. Gente, castanha do Pará é nossa. A quantidade de selênio que a gente tem, 2 castanhas supre quantidade de selênio por dia que a gente precisa, né? As amêndoas, nozes, fontes de ômega 9, né? Um pouquinho de ômega 3 também. E as sementes, que são uma quantidade de nutrientes incrível. Então, semente de abóbora tem muito magnésio, semente de girassol, muito magnésio também, a semente de chia e de linhaça, ômega 3. Então, a semente de gergelim tem uma quantidade de cálcio enorme, muito maior do que leite. Às vezes, isso, Ana. Às vezes a pessoa fala assim: mas eu preciso tomar leite porque é fonte de cálcio. Gente, fonte de cálcio tem em gergelim, abusem dele, usem, né? Para quem não tem alergias, né, que pode comer, use e abuse dessas sementes, porque elas são nutrientes puros, né? E você enriquece, você vai fazendo um rodízio, não é comer todo dia a mesma, né, para não gerar nenhum tipo de alergia, é você ir fazendo rodízio com elas todas, porque tem uma infinidade, né, que a gente pode ir revezando. Muito bom, adorei. Revezar, hein, gente? Revezar.
É E aí, importante. pra gente, a gente tem também os derivados do leite, né? Muita gente fala, eu quero pôr queijo. Ou então o próprio leite, né? O leite tem funções no pão, mas assim, falando da parte nutricional do leite, dos seus derivados, o que que isso pode trazer para nossa saúde? Olha, gente, o leite, hoje em dia também é igual o glúten, né? Muito se fala do leite, porque é muito alergênico, porque é muito isso, muito aquilo. Aí vai a escolha é fundamental. Então, se você tem ou um leite ou um queijo, né, que seja, vamos dizer o leite, comparando um leite integral de saquinho e um leite de caixinha. Então, escolha sempre o saquinho, escolha sempre o alimento mais puro possível, né? Os queijos, vale isso também. Então, nós aqui, nós somos mineiros, né, Ana? A gente ama queijo. Então, procure o queijo que é feito com um leite de qualidade, né? E que seja feito dentro de todas as normas de higiene, porque ele tem um poder nutricional grande, ele é fonte de proteína, né? De proteínas maravilhosas. A gente precisa muito de proteína no nosso organismo como um todo, né? Então, escolha bem esses queijos, esse leite que você vai consumir, escolha o alimento mais puro possível que você puder, né? De preferência aquele lá da roça. É isso aí, delícia. E aí, galera também gosta de colocar chocolate, cacau, especiarias, né? E aí, isso aí é para a gente finalizar. O que você tem a dizer sobre isso, Dani? Olha, cacau tem uma quantidade de antioxidantes, gente, incrível, né? Incrível. As especiarias também. Então, assim, olha, de especiaria, canela é importantíssimo no diabetes, ela diminui o índice glicêmico de preparação, né? A cúrcuma é um antioxidante, como eu tô falando muito de memória aqui hoje, né? A cúrcuma é importantíssima em vários aspectos ligado à memória, ligado à função cerebral, anticâncer, digamos assim, né? A cúrcuma é. E o alecrim é uma especiaria que eu amo, porque o alecrim, ele melhora muito a questão estomacal, né? Então, às vezes a pessoa, mas eu como e fico lotado de azia. Comece a usar o alecrim para isso, para você modular esse estômago e diminuir. Você vai sentir a diminuição da sua azia, né? Então, as especiarias, elas são riquíssimas em vários nutrientes. Usem e abusem dela. Que bom. Dani, mais uma vez, né? Eu só tenho a agradecer a sua presença Imagina, aqui. querida. Valeu demais pela sua Obrigada, presença. querida. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Beijo em todos. Estou muito feliz em ter você aqui comigo. Muito obrigada pela sua presença e até a próxima aula. Tchau!